Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, meu povo, vou relatar uma situação chata, uma situação de muita complicação que aconteceu aqui no Canarinho. De cara, o que vocês estão vendo aí são as fêmeas, as adultas que participaram da reprodução de 2024. Não só essa gaiola de baixo, como essa gaiola de cima, onde eu tenho algumas amarelas e amarelas nevadas e mosaica. Mas enfim, o que é que eu quero que vocês se concentrem? Vejam a cauda, pessoal. Notem que 90% das fêmeas está sem o rabo. Isso é ruim demais, pessoal, quando acontece, tá certo? O que é que aconteceu aqui? No meio aqui, deve ter uma ou duas fêmeas que estão prontas, que estão querendo reproduzir, só que na gaiola, por estarmos num período de muda de pena, a gente não fornece nada para elas confeccionarem o ninho, até porque não é o período, tá certo? Então, o que é que acontece? Essas fêmeas, elas vão atrás de material e acham com mais facilidade o que? A cauda das outras fêmeas. São as outras fêmeas, normalmente elas ficam mais frias, tá certo? O que é que vai acontecer? Elas vão arrancar, tá certo? Então vamos tentar identificar. Ó, de cara aqui, ó, tem essa fêmea aqui, ó. Notem que o rabo dela não tá arrancado, o rabo dela está cortado, tá vendo, ó? Então muito provavelmente essa fêmea, ela ainda está pronta ou já ficou pronta agora nesse ano 2025. Inclusive, há uns 2 dias atrás tinha ovo aqui no fundo da gaiola, tá certo? Tanto nessa como nessa tinha ovo. Então, como é que a gente vai identificar? A gente vai identificar pelas fêmeas que estão com a cauda completa. Nesse caso dessa gaiola, essa primeira amarela mosaica, tá vendo? E essa aqui também, ó. As duas aí junto, ó. Muito provavelmente essas duas estão prontas e é isso que está acontecendo. Elas estão arrancando o rabo das outras fêmeas. Já nessa gaiola aqui, ó, se a gente for notar, principalmente as amarelas, elas estão sem cauda, tá certo? Tem uma ali que tá bem surradinha da muda, tá vendo? Mas enfim, ó, essa aqui tá sem rabo. Então o que é que acontece? Tem fêmea aí pronta que está arrancando o rabo das outras para confeccionar o ninho. O que é que a gente faz nessa situação? Que não adianta só a gente falar do problema, a gente tem que falar da solução. E para isso tem solução, tá bom, pessoal? O que é que a gente vai fazer? Olha essa, como ficou bem surrada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar fornecer material para essas gaiolas. Exemplo, fio de juta, bucha vegetal, porque qual é a intenção? Ou em último caso, até o barbante, aqueles barbantes mais grossos, tá certo? Qual é a intenção? Fazer com que essas fêmeas que estão prontas esqueçam as fêmeas, esqueçam de cutucar as fêmeas para arrancar a cauda dela, tá certo? Tem mais, e ainda corre o risco de continuar fazendo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui bucha vegetal. Eu gosto muito de trabalhar com bucha vegetal. A gente vai inserir a bucha vegetal, tá certo? E vai observar. Se caso ainda persistir, por exemplo, se elas verem que a cauda não é suficiente, elas vão ficar catucando as fêmeas, elas vão ficar tentando puxar a asa do corpo da fêmea. O que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar separar essas fêmeas, porque senão o processo de muda de pena das outras vai ser muito sofrido e isso não é bom, tá certo? Então assim, é uma dica, se tiver acontecendo com vocês aí, pessoal, procurem sempre identificar, tá bom? Isso aqui aconteceu incrivelmente de um dia para o outro. Ontem tava todas elas com o rabo, ou seja, o rabo completo, e hoje fui surpreendido. Não, minto, ontem não, antes de ontem elas estavam assim. Ontem eu notei ainda uma ou duas sem rabo, mas eu achava que era o processo de muda, a cauda cai. Mas aí é que tá, hoje amanheceu tudo assim. Como eu já varri, eu notei, pessoal, na verdade, porque eu varri. Quando eu varri, que tanta pena grande, quando eu fui ver, era das duas gaiolas aqui. Tá certo? Então a gente vai colocar bucha vegetal, vai colocar barbante, enfim, algum material a gente vai fornecer aí para tentar eliminar esse problema. Caso não consigamos eliminar, ou seja, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar separar essas fêmeas que estão prontas para não prejudicar ainda mais as outras fêmeas, tá certo? Aqui as amarelinhas, ó, vê como ficou sofrida. E é isso, faz parte, tá certo? Isso aqui não vai prejudicar a saúde dos passarinhos, claro que não.
mas as aves ficam feias, elas vão esfriando, a tendência é que as fêmeas esfriem cada vez mais. Tá certo? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo de uma utilidade bacana aí para os criadores, tá certo? Curte e comenta, meu povo. Fica com Deus e vamos pro próximo vídeo.